E aí galera, beleza? Vamos aqui agora fazer o dimensionamento de luminárias e tomadas conforme a NBR 5410. E logo posteriormente, em outro vídeo, a gente vai fazer o de luminária, mas pelo fator de luminância. E depois eu mostro o que eu considero nos meus projetos, certo? Aqui é um projeto um pouco diferente, é um projeto de uma escola. Não é um residencial de apartamento ou sala comercial, que é mais comum, mas a forma de projetar é igual. Eu já fiz o lançamento anteriormente dos pontos e logo depois que eu tinha lançado eu pensei em gravar, mas posteriormente vamos continuar esse projeto daqui de onde eu parei e vamos fazer de tudo com vocês, beleza? Primeira coisa a fazer é abrir a norma. O que fala desse assunto está na página 182. Eu não busco aqui porque o meu buscador do PDF está falhando, então deixa eu buscar pela página mesmo. Opa, passei demais, espera ainda. Cadê? Deixa eu ver aqui que página é essa, 97 ainda. Essa norma é bem grande e é importante a gente ler ela toda, viu? Principalmente para fazer projetos elétricos profissionais. Bora. 162, tá pertinho. Ela tá por aqui. Desculpa a demora porque está bugado no meu PDF. Aqui, primeira coisa que fala, previsão em cada cômodo. Isso é meio óbvio, né? Mas às vezes esquece, principalmente onde fica o reservatório. E sempre dá defeito de noite. Então temos que ir com lanterna, com alguma coisa parecida para conseguir mexer lá. Então assim, todo o ambiente tem ambiente, tirando casa de gás, que eu não gosto de colocar, porque é uma abertura onde pode prender o gás ali, alguma coisa. Eu não sei que colocam bem envelocrado ali. Mas de qualquer maneira, vamos lá. O dimensionamento é bastante simples. Uma área de 6 metros quadrados, o inferior, considera logo 100 VA. E como dependência passou disso, a cada 4 metros quadrados inteiro acrescenta mais 60 VA. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho uma área de 10,1 metros quadrados. Eu tiro 6 metros, ou seja, 100, sobrou 4,1. Esse ponto 1 eu não considero 4 metros, 60. Então vou ficar com 160 VA. Vamos ver aqui na prática. Vou fazer da cozinha, né? Aí depois a gente já faz das tomadas e confere aqui um plugin. Eu seleciono aqui, aqui, aqui e aqui. Peguei meus perímetros, minha área. Eu tenho 22,5. Vou abrir duas calculadoras. Então, vamos lá. Eu tenho uma área de 22,50. 22,5 e tiro os meus primeiros 6 metros. Então eu já tenho 100 VA. Beleza? Agora eu divido isso aqui por 4. Tenho 4,125. Então eu tiro esse 125, considero 4. E esse 4 vezes meus 60 VA. Então eu tenho 240 VA mais o 100, 340. Beleza? Aqui 340 VA. Conforme está aqui. Deixa eu fechar aqui e gerar o relatório. Eu esqueci de gerar o relatório, mas não tem problema. A gente faz de novo. Só que a norma ela considera. Opa, ela já está aberta. 100 VA por cômodo. Só que nessa época que tinha a norma em 2004, a lâmpada de LED não era tão utilizada. Então esse 100 VA aqui considerado é de lâmpadas incandescentes. Quando a gente vai converter isso para LED, isso daqui vai dar nem 50 watts, a depender da potência do LED. Onde a gente encontra isso? Na caixinha da lâmpada, ela sempre coloca a informação. Deixa eu ver se eu encontro uma aqui na internet. Não encontrei, mas encontrei algumas tabelas na internet e fiz umas verificações aqui por cima. Depois eu faço uma pesquisa mais a fundo, mas assim, as lâmpadas de LED, ela é 5 vezes tem 5 vezes mais luminância do que a de incandescente. Então assim, nesse projeto nosso aqui não chega a 60 watts, 70 watts, a depender do fabricante aqui que a gente considera. Em algumas, além da economia de luz, né? Então aqui, por exemplo, 60 watts equivale a uma de 9 watts de LED. Tá vendo? Então, o que eu considero nos meus projetos? Nessa cozinha aqui daria duas lâmpadas de 40, 60. Quando eu não trabalho com fator de luminância, que aí você tem que definir qual a lâmpada que você quer, qual a quantidade de lux,
iluminância, entra tudo isso daí, a localização. Então assim, quando é dessa maneira, aí eu coloco a lâmpada com a potência certinha. Quando não, eu normalmente considero lâmpadas de 60 ou 40 VA, beleza? E vou na distribuição assim de olho mesmo. Por exemplo, numa cozinha dessas aqui, eu quero colocar a lâmpada aqui perto da pia. Então eu colocaria lâmpada aqui, colocaria a lâmpada perto do fogão, colocaria perto aqui nessa região da entrada, da geladeira também. Então eu pode exagerar um pouquinho, porque a lâmpada não vai ser ela que vai te dar o consumo máximo de energia. Não vai ser ela que vai afetar o seu disjuntor, não vai ser ela que vai afetar, não vai ser ela que vai afetar a sua o seu cabo, que normalmente aqui vai ser cabo de 1,5, no máximo 2,5, depender da distância, por causa da perda de tensão. Então fora isso, não se preocupe com lâmpada, pode colocar um pouquinho mais, ainda mais que hoje são lâmpadas de LED. Beleza aqui, então aqui eu vou botar uma linha, deixa eu ver aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Eu vou botar logo 6 tomadas, ou perdão, 6 luminárias. Deixa eu ver aqui, eu tenho um distribuidor de luz. Então eu vou colocar por quantidade mesmo, não vou fazer de luminância. Eu falei que eu vou botar 3 linhas, não, 2 linhas, 3 colunas, do jeito que está aqui já. Então deixa eu distribuir minhas lâmpadas aqui. Vou botar uma aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui. Prontinho. Opa, não apareceu. Deixa eu ver por quê. Ela deve estar pegando a altura diferente aqui. Deixa eu ver. Isso mesmo, ela vai parar aqui em cima. Esqueci de modificar a altura. Era para me ter dado um Ctrl V. Já estou aqui. É bom que mostra as falhas, os problemas que dão nos projetos. É isso mesmo, ela está com uma elevação de deslocamento de 2.10. Prontinho. Ok. Vou botar no teto. Esse teto aqui é 2,80. 2.8. Certinho. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, pronto. Aqui eu já coloquei as minhas luzes totalmente certinho. Como é que a gente consegue colocar elas nos pontos corretos? Elas não tem que ter as mesmas distâncias. Elas tem que ter a mesma distância dobrada. Como é isso? Vamos explicar. Por exemplo, aqui 1,10, 2,20, 1,10. Opa, peguei errado. Peguei na geladeira. 1,10. Como é que funciona a distribuição das luminárias? A gente calcula aqui a cota inteira, divide ela pela quantidade de luminárias mais 1, e aí a gente vai ter essa cota aqui de 110. Depois a gente dobra essa cota, no caso aqui seria 220, deve estar 209.5, alguma coisa assim. E aí a gente coloca a central. E aí depois a mesma coisa, e aí no fim coloca. Por quê? Porque a gente tem um bulbo, quer ver? De luminância, que ela é mais ou menos assim, ó. 1.10, certo? Tá vendo? Essa lâmpada aqui, ela está iluminando essa região, essa daqui, essa região, e essa daqui, essa região. Pode ver que tá tudo sendo iluminado corretamente, porque se eu trazer um pouco mais para cá e fazer um espaçamento diferente, alguma parede vai ficar mais iluminada do que a outra, alguma coisa assim, mas não é nada grave, mas é legal fazer essa distribuição correta. Às vezes acontece, principalmente em locais que não é quadrado, é retangular, é um L, uma coisa assim, a gente tem que repensar como a gente vai fazer essa distribuição de luz. Mas o mais coerente é esse daqui, beleza? Agora vamos para as tomadas. O que a norma diz sobre tomada? Assim, deixa eu colocar aqui as tagzinhas de luz. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. É essa aqui que eu gosto de usar. Ok. E tá vendo? Eu estou utilizando lâmpada de 80 watts. Bastante. Como eu tenho muito aqui, eu vou utilizar nesse projeto inteiro, eu acho, a de 60. Acho que 60 para mim tá tranquilo. Além de iluminar bem, eu vou estar sobrando carga aqui. E ela não vai pesar no meu cabeamento, não vai pesar em nada do tipo aqui, porque vai ser um cabo de 1,5 de qualquer maneira. E depois a gente vai ver no quadro geral de iluminação, a iluminação ela não é ela que vai pesar o bolso, não. É mais cargas principalmente resistivas, tipo chuveiro, aquecedores que ficam embaixo de pias, lavatório, essas coisas assim. Beleza? Vamos lá para a norma
sobre as tomadas. Os números de tomadas, eles aqui já dependem do ambiente. Por exemplo, em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada ao próximo ao lavatório, fora o do chuveiro, certo? E o banheiro também tem restrições. A gente não pode colocar tomada em qualquer lugar não. Tem algum local aqui, depois no final que eu procuro e mostro para vocês. A gente tem que fazer o espaçamento do box. Tem uma distância correta. Não pode ser colocada tomadas dentro do box, por exemplo, e tem uma distância de altura também. Por exemplo, o chuveiro pode porque ele é um ponto único apenas para o chuveiro, entendeu? Você não vai botar a mão o tempo todo, liga e desliga. É um ponto único e alto, então ele é permitido por causa disso. Cozinha, copas, cozinhas, área de serviços, cozinha, área de serviço, lavanderias e análogos disso daqui. Um ponto de tomada a cada 3,5 ou fração de perímetro, aqui já é perímetro, não é mais área. Acima da bancada da pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas de corrente. Ou seja, você pode botar uma tomada com 2 polos, né? 2 polos, não, perdão. Com uma caixinha com 2 tomadas. Os polos não tem nada a ver com o que eu falei aqui, é besteira. E em varandas tem que ser prevista pelo menos um ponto, beleza? Deixa eu ver aqui. Em salas de dormitório deve ser prevista pelo menos um ponto a cada 5 metros, certo? Então, diferente aqui na cozinha a cada 3,5, nos dormitórios, salas e o restante todos a cada 5 metros. E além disso, a gente tem que considerar, quer ver? Uma potência também de 600 VA nesses banheiros, copas, cozinhas. De 600 VA para as primeiras 3 tomadas. É um pouquinho chato isso aqui, a gente vai ver aqui na prática. E quando passar disso, a cada ponto que passou do dimensionamento da norma, a gente coloca mais 100 VA de sobra. Nas outras coisas, tipo quarto, cômodos, as outras dependências, o que der de tomada vai ser 100 VA, de qualquer maneira. Então vamos fazer aqui o da cozinha. Verificação de tomada aqui. Já vou dimensionar aqui. Então aqui é uma cozinha. Vou definir a área. Eu vou pegar a cozinha porque ela é mais complexa, que ela tem aqueles 600 VA. Eu só vou pegar o perímetro aqui novamente. O perímetro é de 20, tá vendo? Eu tenho 20 metros. O que a norma fala? Vamos lá. Cadê? Aqui, 3,5 calculadora. Então, eu tenho 20,03 de perímetro. E vou dividir isso daqui por 3,5. No caso, para cozinha. Eu preciso de 6 tomadas. Aqui a gente sempre arredonda para cima. Beleza? Mas as 3 primeiras tomadas, elas têm que ser de 600 VAs. Então tá aqui, 600 VA. E vai sobrar mais 3. Essa que sobrou, vira 100. Então assim, se eu tiver 10 tomadas, as 3 primeiras vão ser 600. O que sobrou, vira 100 VA. Para a diferença daqui para os outros cômodos é que a gente, em vez de utilizar a divisão por 3,5, a gente vai utilizar a divisão por 5. Certo? É por 5 mesmo. Beleza? E aqui a gente faz a distribuição de lâmpada. Lembrando sempre... Opa, deixa eu fechar aqui. Nós, no mínimo 6 aqui. Então aqui eu vou inserir uma tomada. Deixa eu pegar uma tomada aqui que fica mais prático. Aqui. Eu gosto de trabalhar cozinha sempre na bancada, tomadas de 600 VA e com 20 amperes a entrada dela, pois a gente utiliza muitas vezes aqui aparelhos que tem uma potência superior a de 10 amperes, beleza? Então no mínimo 2, eu vou botar uma aqui. Deixa eu ver, aqui tem janela? Não, aqui só é um risco. Sempre verificando se tem janela, alguma coisa aqui. Tomadas médias em cima da bancada, as duas que pediu. Por enquanto, duas de 600 VA já, tá vendo? E o fator de potência, ela cai para 480 watts, mas o importante é estar os 600 VA, que é o que vai para o dimensionamento. Vou botar a terceira de 600 aqui, beleza? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de lançar as tomadas conforme a norma, primeiro. Então eu vou botar aqui agora as tomadas comuns de 100 VA, tá vendo? 800 aqui. Se eu entrar na propriedade, você vai ver que tá 100. São mais 3. Então eu vou botar, vamos supor, uma aqui e uma aqui nessa bancada. Acho que fica legal.
Depois eu faço a distribuição melhor aqui para vocês. E agora eu gosto de colocar as tomadas de uso específico, entendeu? Vai carregar mais? Vai. Mas só que eu estou a favor da norma porque os aparelhos hoje estão cada vez mais pesados. Então assim, igual aqui, geladeira, eu já gosto de deixar o ponto dela separado do que a norma pede, porque são cargas menores. Por exemplo, a geladeira está em média de 350 VA, a média de potência de uma geladeira. Então, assim, tá acima do 100 VA nesse caso aqui, mas, assim, tá a favor. Nos quartos eu utilizo o da norma. Nas salas eu utilizo o da norma. Nem sempre, depende da sala. Se for alto padrão, não, porque só a televisão, o ponto de televisão já pega todas as tomadas que a norma pede. Então, assim, a gente utiliza com base realmente a usabilidade, entendeu? Cozinha, normalmente, eu gosto de deixar, depender do tamanho da cozinha, até 2 circuitos, entendeu? Então aqui o fogão, um fogão não elétrico, é um fogão a gás esse aqui. Bota a tomadinha aqui atrás. Pode ver que essa daqui é de 50 VA. E normalmente aqui vai ter também uma coifa. E a coifa fica aqui no meio do fogão. Só que ela não é baixa. Ela fica a pelo menos 2,10 de altura. Beleza. Aqui agora eu faço o tagueamento. Deixa eu lembrar aqui. Eu faço o meu tagueamento. Não é de condutores não, clicando errado. Cadê dimensionamento, modelar, QDC, fazer na mão mesmo que eu não tô achando aqui. Acho que é gerenciador elétrico aqui. Deixa eu executar logo aqui. Pronto. Aí, tá vendo? Ele pegou as alturas erradas, tá vendo? Aqui tá 1,20, tá 1,10. Pronto, deixa eu selecionar esse aqui e apagar. Fico em altura errada. Eu gosto de passar essa parte do plugin aqui justamente para isso, para corrigir essas alturas. 1.10, prontinho, agora está tudo certinho. Na bancada, depender da altura aqui, alguns arquitetos pedem para colocar um pouquinho mais alto, deixa 1,30, 1,20 por causa da roda banca, tudo. Então isso aqui é conversado com o arquiteto, beleza? E a tomada da geladeira eu também gosto de deixar ela pelo menos, eu gosto de deixar ela alta, não gosto de deixar ela baixa não. Vou botar ela 1.10 também. Ok. Eu gosto de deixar, além do circuito, eu gosto de deixar as potências nas tomadas, menos essas aqui que são de 100, eu venho aqui e apago, beleza? As que são diferentes eu gosto de deixar para quando olhar no dimensionamento saber o que eu fui considerado. Certinho, então sim, esse daqui é o lançamento, é basicamente isso. Agora é replicar tudo isso daqui para os outros cômodos na dispensa, o tecido, só que considero que a área para iluminação, mas sempre coloco um pouquinho mais, então assim, eu nem dimensiono mais pela norma a iluminação, porque eu sempre coloco mais. Então aqui, vocês viram o tamanho dessa cozinha aqui, pelo menos 22 metros quadrados, já pedi uma lâmpada apenas de 60 watts, e eu estou botando 6. Então assim, eu coloco uma lâmpada aqui, uma aqui, na área de serviço depende mais de iluminância, então eu coloco duas, na área de descanso eu coloco uma, porque é realmente uma área de descanso, DML, locais que eu preciso enxergar mais eu coloco mais, local que eu preciso enxergar menos eu coloco menos, basicamente isso, e vai estar sempre dentro da norma, porque a norma pede muita pouca luz. As tomadas eu gosto de dimensionar pela norma e sempre coloco a mais. Menos em quartos e salas, essas coisas, quando é padrão Minha Casa Minha Vida, ou você quer realmente economizar, ou é para obra de governo, normalmente eles também pedem para reduzir bastante. Mas assim, cozinhas, área de serviço eu coloco o necessário. Eu coloco o que pede um pouquinho a mais, porque sempre é necessário, tomadas é sempre bom, principalmente na cozinha. E aqui se tivesse uma máquina lavar louça, uma coisa aqui, um forno, aí ela também não entra na conta, porque elas são tomadas de uso específicos. Vamos supor, eu tivesse aqui eu vou botar aqui uma lava-louça. No é o caso, não tem aqui, porque a gente, deixa eu ver aqui se eu tenho cadastrado. Pera aí, deixa eu apagar isso aqui. Lava dura, aqui, lava prato, não tá lava-louças não, tá lava prato. Pronto, eu boto aqui. Ela tem uma potência de 10 e 40. Normalmente eu gosto de que passou de 1000 VA, que é o caso dessa daqui, vai ser 1040. Passou de 1000 VA, eu coloco para
TUI, tomada de uso específico, e faço um disjuntor e uma fiação exclusiva só para ela. A norma ela permite um pouquinho mais, mas eu prefiro a favor da segurança porque a pessoa pode trocar por um aparelho, por exemplo, aqui está cadastrado uma máquina de lavar prato de 10 serviços, é a média. E se a pessoa botar uma de 16? E se futuramente criar uma de 20, 25 serviços, não sei, e muito mais potente, e normalmente o usuário ele não vai saber isso no projeto. Então ele vai colocar lá na tomada. Então assim, passou de 1000, coloca um TUI. A não ser em caso muito específico que não dá para passar tal, e aí a gente vai, porque isso também vai subir a carga todinha do circuito somente por causa disso. Então assim, essas coisas assim é bom colocar separado. Isso daí é uma dica minha, já trabalho há muitos anos com projetos elétricos, então ninguém nunca reclamou, entendeu? É uma segurança a mais. Então valeu, até a próxima.